pensar no Dudu voltando, muita gente já está imaginando assim, ele treinou numa posição diferente. É claro que quando você volta de uma lesão, da gravidade que foi a lesão do Dudu, e com 32 anos de idade, ele não vai ter mais a velocidade de um ponta. Então, o Abel pode estudar funções para ele diferentes, um pouco mais centralizado, um pouco mais como articulador, dando profundidade com o lateral do lado esquerdo. Mas é importante lembrar o seguinte: o Dudu já jogou nessas 3 posições no Palmeiras. Tá? Ele já jogou como ponta direita, já jogou como ponta esquerda, que é a função que normalmente ele exerce, fazendo a diagonal como segundo atacante, e já jogou centralizado. Por exemplo, no final da Copa do Brasil de 2015, quando o Palmeiras jogava com Robinho, Dudu e Gabriel Jesus, e Barrios na frente. O Robinho fazia o lado direito para fechar o lado direito, o Dudu tinha a profundidade por dentro, e o Gabriel Jesus fazia o lado esquerdo, com o Marcelo Oliveira. Então ele já jogou em funções diferentes. Ele pode jogar. Mas me parece ainda que o Abel continua pensando nele neste lado aqui, ó, 7, na ponta esquerda. Só que numa função que ele vem por dentro, o Veiga se aproxima pela direita, ele vira meia esquerda, o Felipe Anderson dá profundidade pela direita e o Piquerez dá profundidade pela esquerda. Então o Dudu vem da ponta para dentro para ser um segundo atacante protegido, mas ele vai ter que fechar o lado quando não tiver a bola. O Abel vai trabalhar, enquanto ele não tiver condição física ideal e condição técnica ideal, recuperado, para fazer o lado esquerdo protegido, sem ter que correr tanto para trás. Daqui a pouco a gente vai ter uma prancheta PVC da diretoria do Corinthians, onde joga cada posição, cada diretoria. Esse é um ponto importante. Só um rápido. Esse negócio de você ficar falando o MCG saiu, o Grupo 82 saiu. Cara, isso, quando você começa a ouvir nomes de siglas em chapas de diretoria de clube, é quando começou a dar errado. Cara, o clube não pode ser partido político. E você vê como tem um monte de partido político. O Duílio não é da Renovação e Transparência, ele é da 82. O Rosala Santoro saiu porque o movimento CG foi embora. Cara, é um clube, mas são 15 partidos. Hernan, temos bastidores de Palmeiras? E já falamos de São Paulo. Temos sim. Bom, primeiro a questão do Luan. A gente entrevistou aqui na sexta-feira o Jardine, que falava do interesse do América do México. O Toluca entrou forte na parada e o Toluca deve contratar o Luan. Porém, me garantem na academia de futebol, e eu acabei de falar com uma fonte muito boa, que me diz que ainda não houve o depósito do Toluca. Né? O Toluca prometeu fazer o depósito, se acertou com o Luan, mas esse depósito ainda não foi efetivado. Porém, lá na academia de futebol, nos bastidores, ninguém acredita que o Luan vai ficar de uma reviravolta. Mesmo porque é importante citar, e esse bastidor é muito importante, porque 2 janelas atrás, quando o Luan recebe uma proposta do Krasnodar da Rússia e o Gomes recebe uma proposta do Al Ittihad, os dois queriam sair. Os dois viraram para o Anderson Barros e disseram: queremos ir embora. O Gomes acabou não liberado e o Luan também não, porém, para o Luan houve uma promessa do Anderson Barros, que disse para ele numa reunião: se chegar uma proposta nova e você quiser ir embora, a gente vai te liberar. Preciso que você fique nessa janela para completar a temporada. O Luan cumpriu a promessa, tanto que o Palmeiras renovou seu contrato, estendeu o contrato, e agora houve essa conversa dizendo: olha, eu prefiro ir embora, gostei da proposta. E o Toluca vai depositar a multa ainda hoje. Tem essa expectativa de ainda hoje depositar a multa. E aí o Luan vai embora. Muito bom. A seleção da Colômbia goleou, né, os Estados Unidos, nosso próximo adversário nos amistosos, 5-1, 3 gols
de brasileiros, quer dizer, jogadores que jogam no Brasil, obviamente, né? Nenhum do Rames, André Hernan, John Arias do Fluminense, Borré do Inter, Richard Hughes do Palmeiras, mas queria que você trouxesse os bastidores de como a atuação do Rames repercutiu no São Paulo. Não muda muita coisa, né? Aliás, até eu vou dizer que eu caí num bite ontem aí, porque começaram a replicar um gol do Rames num jogo contra os Estados Unidos, mas foi um jogo antigo, que ele fez um baita de um golaço de canhota. E aí os próprios meus seguidores do Twitter me avisaram, gente, André, esse gol aí já aconteceu faz muito tempo. Mas de fato ele teve uma boa atuação. E nos bastidores do São Paulo, a cada boa atuação do Rames Rodrigues significa que a janela vai ser boa para ele e, enfim, o São Paulo vai poder, entre aspas, né, não de maneira pejorativa, mas se livrar de um problema, né, se livrar de uma situação em que o São Paulo não está conseguindo contornar mais. Zubeldia deixa bem claro que nos treinamentos não tem migué. Nos treinamentos vai ser escalado quem jogar, quem se dedicar, quem treinar muito bem. Então, assim, o Rames, por mais que ele arranque elogios das pessoas do CT pelo comportamento, é um cara gente boa, é um cara que vai lá todos os dias no CT, não falta, não atrasa, mas o tipo de jogo dele não é um jogo do Zubeldia, não é a maneira que o Zubeldia pensa o São Paulo dentro de campo. É intensidade, é entrega, é foco, algo que o Rames não tem no São Paulo, por mais que ele seja muito bom jogador. Então, a cada amistoso, a cada data FIFA e principalmente a expectativa dessa Copa América é gigantesca, do São Paulo, enfim, conseguir vender o jogador, conseguir negociar o jogador. E existem clubes que já estão de olho, já estão interessados, os próprios empresários estão fazendo esse movimento, e o desejo do Rames é jogar La Liga. Vamos ver se vai ter. E o superchat aqui do Ronaldo Nascimento Carvalho pergunta: Hernan, o que você sabe sobre o novo patrocínio do São Paulo? É um patrocínio que vai ser anunciado agora, né? O Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, vai anunciar, é um detalhe na camisa, e vai entrar uma grana. O Júlio Casares promete, né? E isso foi noticiado ontem e eu pude. Caímos, voltamos? Voltamos, eu tô aqui com você. Boa. Ufa, voltamos. Acho que não deu para ouvir, né, o finalzinho do comentário do Hernan. Daqui a pouquinho ele entra para retomar o assunto que ele estava falando. A gente tem uma outra notícia importante para a gente falar aqui sobre o Ricardo Falco, o amigo do Robinho, que foi preso pela acusação de estupro coletivo, a mesma acusação do Robinho. Ele disse em entrevista ao Domingo Espetacular da Record sobre essa condenação por 9 anos, abre aspas, me arrependo de não falar toda a verdade, tudo que vi, de ter ficado do lado do Robinho, eu menti. Agora vou dizer toda a verdade, eu precisava colocar tudo para fora, falar tudo, quero que acabe isso, faz 5 anos que minha vida é um pesadelo, é um fantasma em cima de mim. Quero me entregar, passar o que tem que passar, voltar minha vida do zero e ser a pessoa que sempre fui. Fecha aspas. Muito impactante essa fala, hein, PVC? Mas assim, sabe qual é a impressão que eu fiquei dessa entrevista dele, Domi? Porque ele, ao mesmo tempo, fala uma outra bobagem. Ele fala a bobagem de que não foi estupro porque ela tinha o direito de dizer não. Mas isso já está resolvido. A justiça já investigou e já chegou à conclusão de que houve estupro. A impressão que eu fiquei foi que ele rusga com o Robinho. Que verdade a verdade é que houve um estupro. E essa verdade, na mesma entrevista, ele nega. Então, que verdade ele vai dizer? Não entendi. Eu só entendi que a verdade é que ele está brigado com o Robinho. E que houve um estupro, evidente que houve, tanto que eles estão condenados, os dois. Que agora vão passar o período que devem à justiça presos. E que verdade é essa que só aparece depois de tanto tempo, né, Hernan? Pois é muito claro que tem um racha ali entre eles, né? O PVC foi certeiro ali. Tanto que o Robinho, antes de ser preso, ele dá uma entrevista para a TV Record
falando que a condenação dele ou essa investigação era uma investigação que tinha um braço racista ali, tinha um cunho racista, né? Porque era brasileiro, enfim, falou até em xenofobia também, enfim, é absurdo. E assim, você vê a declaração do amigo, né, entre aspas, né, completamente desconectada da realidade. E é claro que cada um correu. Quando a casa caiu, né, quando a gente usa esse termo, quando a casa caiu, cada um correu para o seu lado. Cada um correu para um lado e eles já não conversavam mais. Então é claro, óbvio que existe um racha entre eles. A gente, obviamente, está acompanhando todas essas notícias, esse caso, e você pode ver mais no All Sport. Hernan, caiu a internet no meio do seu raciocínio sobre o patrocínio do São Paulo. Você quer concluir? Não, então, é um patrocínio que vai estampar ali a camisa do São Paulo, um pedaço da camisa do São Paulo. O Eduardo Toni vai falar sobre isso, números e tudo mais, mas é algo que o São Paulo busca, um apoio financeiro. E o Júlio Casares tem falado internamente no São Paulo, isso foi até divulgado, que o plano da diretoria, o plano do Casares, junto com o departamento financeiro, com o marketing, é liquidar a dívida do São Paulo em 5 anos. Eu não sei se é possível, mas a ideia é que até o ano do centenário, São Paulo tenha uma saúde financeira melhor. E assim, há um movimento político muito claro do Casares, que se reelegeu, e agora Carlos Belmonte deve ser o próximo, a próxima figura a se candidatar a presidente. É o diretor hoje de futebol que é estatutário. Então, o Júlio Casares e os seus aliados políticos estão ali trabalhando já para se manter no poder. E isso faz parte de um plano de diminuir ou tentar zerar a dívida do São Paulo em 5 anos. Boa, vai deixando seu like, estamos terminando. Temos tempo para apenas uma PVC, que eu esqueci de perguntar do Luiz Guilherme. Não, o Luiz Guilherme está liberado para fazer exames médicos com o West Ham. Ele vai para o West Ham, tá certo que ele vai para o West Ham. O Palmeiras vende por 23 milhões de euros mais 7 de bônus e fica com 20%. Ou seja, ele pode bater, o Luiz Guilherme pode render o total da multa de 55 milhões de euros a médio prazo. Se ele for bem na Inglaterra e revendido para um outro clube inglês, ele vai bater essa meta. O Palmeiras vende o Luiz Guilherme porque entende que tem 2 jogadores da posição chegando, Dudu e Felipe Anderson, e porque o Luiz Guilherme quer ir embora. E porque o Luiz Guilherme não se confirmou na medida, na velocidade que nava. Mas ele tem 18 anos, pode ser brilhante nos próximos anos. Muito bom, gente. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, que deixou like, que mandou mensagem. Vem aí, Zona Mista, André Hernan. Zona Mista de um tal do Hernan aí, que dizem que é gente boa. A gente vai entrevistar o Paulinho. É o que diz. Eu vou entrevistar o Paulinho, uma entrevista muito legal. O Paulinho que deixou o Corinthians, vai estar analisando propostas, tem possibilidade de jogar no Grêmio e possibilidade também do Japão. Ele fala sobre o futuro, mas repassa a carreira no Corinthians, os grandes momentos, e também toca em algumas feridas importantes da atual gestão Augusto Melo e do atual momento do Corinthians. Fala da saída do Cássio, fala da possibilidade de saída do Fagner, dos ídolos de 2012 que estão indo embora. É uma entrevista bem legal, que a gente vai conferir a partir de agora, né, Dona? É isso, falou tudo. E a gente se vê amanhã, ao vivo, 11 horas da manhã, com os bastidores de futebol no Brasil e no mundo. Beijo, gente. Valeu.